Olá, esse é o Conexão. Sempre que possível, a gente mostra aqui exemplos de professores que vão além do esperado, que criam maneiras inovadoras de construir o conhecimento com os alunos. Há 22 anos, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece o esforço desses profissionais de destaque no Brasil. A premiação é organizada pela Fundação Vitor Tivita e tem o apoio da Fundação Roberto Marinho. Em 2019, 4.876 projetos foram inscritos e os 10 vencedores já foram selecionados. O Educador do Ano vai ser conhecido numa cerimônia em outubro, em São Paulo. Um dos selecionados está aqui com a gente, é a Mariana Martins Lemes, que é professora de Geografia da Escola Estadual Giacomo Stavali, de São Paulo. Aqui no estúdio também o Educador do Ano de 2018, José Couto Júnior, diretor da Escola Municipal Professora Ivone Nunes, no Rio de Janeiro, e a Meire Fidelis, que é diretora executiva da Fundação Vitor Tivita. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão e parabéns aí os professores e educadores Nota 10. Mariana aqui, uma nova leva aí de profissionais que são exemplos, da nossa educação. Como é que você recebeu essa notícia e como isso repercutiu na sua escola? Nossa, acho que eu recebi de um jeito um pouco inusitado. Eu estava viajando de carro com os meus pais, uma estrada de terra, onde não pegava internet, então infelizmente eu não pude assistir ao vivo a Fátima Bernardes falando os nossos nomes, mas felizmente... Mas não estava dirigindo não, né? Porque numa emoção dessa... Não estava, mas felizmente algumas pessoas estavam assistindo, inclusive a diretora da minha escola também, e quando finalmente saiu algum sinal de internet, aí já veio as respostas, Você ganhou! E, enfim, foi terrível, foi muito emocionante, a ficha ainda não caiu. Foi terrível, mas foi muito emocionante. Se não teve acidente na estrada de terra, já foi bom. Não teve. Eu gritei, poderia ter acontecido algum acidente, mas ainda bem que todo mundo manteve toda a calma que eu não consegui manter e deu tudo certo. Maravilha, essa é uma emoção que você já conhece bem, né? Bernardo, foi ano passado, eu lembro que a gente também foi inusitado porque era o último dia de aula antes do recesso e a minha esposa me chamou pelo pode falar o WhatsApp, olha só. Pode, não tem problema. Já falei. A chamada de vídeo da rede social conhecida, enfim. Um aplicativo de mensagem. Aplicativo de mensagem, exatamente. E ela chamou e a gente foi vendo pela chamada de vídeo e estava na escola. Como era o último dia, a gente estava num processo com poucos alunos na escola, porque era já de recuperação. E eu tive que me controlar bastante com a gritaria também, porque eu saí pela escola gritando. Foi inacreditável, assim, mas é uma sensação indescritível mesmo. A gente está falando da alegria de receber a notícia, mas acho que, claro, o mais importante é o que vocês trouxeram para a educação brasileira, conseguiram construir. E são histórias que o prêmio conseguiu identificar no país inteiro já há bastante tempo, né, Meire? Sim, nesses 22 anos, a gente teve projetos do país todo. Falando desse último ano, nós tivemos projetos de todos os estados brasileiros. Foram esse número que você falou, quase 4.900 projetos, faltou pouquinho, e da educação infantil ao ensino médio, com o EJA. Então, nós conseguimos pegar toda a grade da educação básica. Então, vocês conseguiram projetos que cobrem todas essas etapas? Todas as etapas, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio com EJA. Agora, então, isso é interessante, desculpa eu te interromper, que é nessas horas que a gente consegue ver que tem boas experiências no Brasil, né? Uma das coisas que a gente vive dizendo aqui é como espalhar, disseminar essas boas experiências, né? Excelentes experiências, E é esse o objetivo do prêmio, que a gente quer é reconhecer, primeiro buscar projetos que sejam referência mesmo, depois reconhecer o trabalho desses bons professores, como a Mariana, como o Júnior, como tantos outros professores, e depois dar visibilidade a esses projetos, porque em geral, eles são projetos que podem ser replicados. Às vezes o professor pensa assim, nossa, eu tenho que ter uma ideia mirabolante para ganhar um prêmio nacional. Não, às vezes não precisa ser uma ideia mirabolante, precisa ser um projeto simples, mas que realmente faça com que os alunos aprendam aquele conteúdo daquela série da melhor maneira possível. Porque é isso que vai fazer diferença na vida do aluno, é ele dominar o conteúdo que ele precisa dominar daquela disciplina. A gente várias vezes aqui fica conversando, A educação do futuro tem que ser transdisciplinar, tem que ter competência socioemocional. Isso a gente já cansou de dizer aqui. E realmente o grande lance é você começar a mostrar como fazer isso. E a Mariana
conseguiu adaptar um método lá para a escola dela que trabalhou um mesmo tema de diferentes maneiras, né? Sim, é verdade. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, às vezes, têm a ideia equivocada de que o professor só trabalha quando ele está dentro da sala de aula, né? O trabalho principal é fora. Você revelando um segredo agora aqui, né? Pois é. Por favor, que todos ouçam, porque as pessoas, às vezes, pensam que a gente não está trabalhando quando não está lá com o aluno, né? Então, sim, o trabalho que eu realizei foi justamente nesse sentido, foi de tentar organizar um trabalho que fosse muito em conjunto, então por isso eu contei com a ajuda de professoras maravilhosas da minha escola, que foram coautoras junto comigo, a professora Débora de português, a professora Helenita de história, a professora Sara de ciências principalmente, e a gente também teve o apoio de toda a equipe docente e a equipe gestora da minha escola, né? E mais ou menos como é que foi, assim, só para a gente entender o seu projeto? O projeto principal, o nome dele é Agricultura no Brasil, o que vamos colher no futuro. A ideia foi justamente trabalhar várias questões que estavam em pauta naquele momento, tanto relacionado a mudanças na lei de trabalho escravo e a propostas de mudanças na lei de licenciamento ambiental, pensando no contexto urbano, como essas questões poderiam ser importantes para trabalhar com os alunos, né? Especialmente porque eu percebi que os meus alunos tinham uma ideia ainda muito equivocada sobre o que é a agricultura no Brasil, né? Uma ideia um tanto arcaica, né? E pensamos, não, como a gente pode mudar isso daqui? Eu trouxe a proposta para a escola, contei para as professoras, elas acharam incrível e com elas entrando no projeto, o projeto ficou mais incrível ainda. E por isso que ele conseguiu ter a dimensão que ele tem, né? Mas aí o que aconteceu foi, a gente se pautou numa proposta de sequências didáticas por gêneros textuais da Escola de Genebra. Isso ficou de fundo, na verdade, do projeto, porque a gente alterou muitas coisas dentro desse método, mas a gente manteve organizar todas as atividades pensando naquilo que precisava ser trabalhado para o aluno aprender, e terminar tudo com um texto, né, que fosse produzido por eles. Isso passando por todas as disciplinas. Isso. Quais disciplinas especificamente? Especificamente, geografia, história, ciências, que foram as principais disciplinas que deram uma visão científica com diferentes métodos sobre a mesma questão, problema. Passaram por português para poder discutir o gênero de texto e artigo de opinião. E também em artes, que eles pensaram em toda essa questão de um ponto de vista de outras linguagens, né, da linguagem artística, porque os alunos foram organizados em grupos e cada grupo de trabalho tinha um caderno de registros onde eles tinham que colocar informações que eles aprenderam em todas essas matérias. Então começava com uma questão, problema em geografia. Em geografia. Que foi pensar o que é a agricultura, o agrobusiness. A questão problema, na verdade, foi em qual modelo o governo brasileiro deve investir mais nos próximos anos? Se no agronegócio ou na agricultura sustentável? Esse foi o pontapé. Esse foi o pontapé. Eles sabiam que esse era o pontapé desde o início e eles sabiam que eles iam ter que se posicionar e responder essa questão lá no final do bimestre. Num artigo? Num artigo de opinião. Eles não sabiam nem o que era agronegócio, nem o que era agricultura sustentável, nem o que era artigo de opinião, enfim. Então, no começo foi uma coisa que pareceu muito grande para eles, mas depois eles viram que eles davam conta, né? E aí cada disciplina foi tratando esse aspecto dentro ali das ferramentas próprias da disciplina. Eu busquei, eu queria muito que esse tema pudesse favorecer eles aprenderem coisas em todas essas disciplinas, né? Claro que exigiu um esforço menor da minha parte, porque eu sou de geografia e o conteúdo está muito articulado, né? Mas isso também estava relacionado a temas que eles tinham que ver nas outras matérias. Então, em ciências, por exemplo, com a professora Sara, eles viram a questão dos transgênicos, a questão da modificação genética de sementes. Tudo isso foi discutido. É interessante que, a partir dessa questão-problema que você colocou, várias outras temáticas e vários outros conteúdos foram abertos ali para eles, né? Vocês puderam trabalhar. A ideia era justamente essa, ter um tema que permitisse a gente fazer outras incursões, né? Em história, por exemplo, eles viram a questão de como a agricultura foi importante para a gente lidar com o território brasileiro, né? Como é que esse território foi construído a partir da agricultura, a própria população, né? A escravização de pessoas,
a imigração também, que está relacionado tudo isso à agricultura. Então, eles viram que a agricultura faz parte do nosso país desde o começo, né? E portanto, ela está presente na nossa vida mesmo hoje. E aí, esse trabalho, esse processo durou um bimestre que você estava falando, né? Isso. E qual foi o resultado? O que vocês observaram? Bom, nós observamos um trabalho que, como colocou o aluno na necessidade de se posicionar e de fazer muitas coisas, porque as principais atividades eram muito ativas, né? Os alunos é que tinham que se colocar e fazer muitas coisas. Isso acabou propiciando muita aprendizagem, tanto de aspectos de conteúdo, quanto de outros aspectos. A gente trabalhou várias competências socioemocionais e várias competências cognitivas dentro disso, né? O foco sempre foi como a gente vai fazer o aluno aprender determinada questão, mas o que é que a gente pode fazer nesse caminho, né? E foi muito interessante, a gente chegou em muitas coisas. Interessante, isso vale ouro hoje em dia, né? Eu acho incrível, porque essa visão, né, que muitos dos projetos têm, que é não olhar a condição naquele momento do aluno, mas olhar o potencial que o aluno tem. Então, o que a gente vê em muitos projetos, tanto dos finalistas como dos vencedores, são professores, são profissionais da educação, né, alguns gestores, que acreditam no potencial do aluno. Então, é isso que faz a diferença desses projetos, né? Não é olhar aquela condição e falar assim, não, meu aluno não vai dar conta disso. É olhar o potencial e falar, eu vou acreditar, eu vou com eles e vai ter um bom resultado. O exemplo está aqui no que a Mariana está falando, né? E o professor cumpriu o papel dele em sala de aula, né? Você ficou atento para o que os seus alunos estavam falando, né? Tem muita soma disso. Eu acho que é a necessidade do aluno, o que ele está pedindo, o que ele precisa naquele momento. Trabalhar também a lógica de conteúdo significativo e quando você tem essa perspectiva, fica muito mais fácil criar projetos que às vezes são simples, mas que você dá ferramentas para os alunos realmente construírem, pensar. Isso não é novo, né? Década de 1910, 1920, você tinha a escola novista, em 1930, falando que você tinha que utilizar a experimentação, utilizar a experiência do aluno, aquilo que o aluno quer, aquilo que o aluno entende como importante, dando significado para a aprendizagem. E eu acredito que quando o professor consegue fazer esse movimento de conectar essa necessidade do aluno, conectar esse entendimento do aluno do que é legal com a sua disciplina, isso é mágico. Eu acho que é a hora que a aula acontece, pelo menos quando eu estava em sala de aula, era quando eu me sentia professor. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente vai assistir agora ao vídeo feito pela organização do prêmio sobre o trabalho do professor José. Olha só. O Projeto Caravanas ele nasceu em um bairro extremamente complexo, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é o bairro de Realengo. A gente pensava que esses meninos tinham que perceber a realidade deles, mas também tinham que abrir o espaço e tinham que encontrar novos ambientes e novos mundos. Em um primeiro momento, levei a turma para que visse o filme O Papel e o Mar. Os professores vêm nos ensinando que a invisibilidade tem em qualquer lugar e que a gente pode combater essa invisibilidade. Pode nos ajudar muito, né? A nunca desistir dos nossos sonhos, né, dos nossos objetivos, sempre nos manter focados. O projeto em si, esse ano, começou depois que eles ouviram a letra da música As Caravanas, do Chico Buarque. Foi muito interessante porque a música conta a história de jovens da periferia chegando à Zona Sul e sofrendo com a discriminação, porque eles eram invisíveis, mas quando eles passam a incomodar, eles passam a ser visíveis. E a percepção também que eles tiveram de que existem invisíveis dentro da própria escola, de não conhecerem, por exemplo, o nome da menina que serve a comida deles diariamente, isso tocou e isso fez o projeto começar a rodar. A partir do momento que eles já estavam imersos no tema, a gente começou a perceber que eles tinham que ser visíveis realmente. Foi nesse momento que eu passei a levá-los em alguns espaços. E aí eles foram ao teatro, a gente foi ao CCBB e começamos a mostrar que o mundo era muito maior do que a Rua Capitão Teixeira. A gente começou a trabalhar com outras músicas, como Construção, Genil Zeppelin, e a partir dessa perspectiva os garotos começaram a reescrever músicas e fazer coisas muito, muito legais. Esse ano faz 130 anos da Lei Áurea e a gente resolveu, na verdade, também desconstruir. Então o trabalho foi de reescrita da Lei Áurea, imaginando como que ela deveria ser feita hoje, pensando na lógica da inclusão social, para acabar com a invisibilidade. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que eles queriam falar realmente o que eles sentiam. E a gente fez um mural
mostrando a perspectiva dos alunos sobre o nosso trabalho. A gente começou a perceber que tinham textos muito bons, verdadeiras pérolas ali. Isso resultou num livro chamado Que Sejam Lidos, Que Sejam Vistos, que conta um pouco da realidade deles, imerso nessa lógica das caravanas, de construção, de genie, do preconceito, de uma maneira geral. Bacana, muito legal o trabalho realmente. E você tratou ali também de uma questão que era central, né, que era ali os 130 anos da escravidão, né? Sim. Em 2018 a gente completou aí 130 anos da abolição da escravidão e ali, obviamente, você tratou de várias questões relacionadas a competências socioemocionais dos estudantes, mas também não deixou de passar uma série de conteúdos ali. Então, Bernardo, assim, novamente, a gente precisa imaginar, e aí como professor de história isso fica muito latente, a percepção de que o meu espaço como professor de história, primeiro, é mostrar para os alunos que construções que são parecem ser muito naturais, muitas vezes não são. Então, eu não consigo dissociar todo esse debate da questão socioemocional, da questão social, da invisibilidade social, do conteúdo de história. Já começa por aí, isso é importante ser dito. Mas sim, quando a gente trabalha com músicas da MPB que falam sobre preconceito racial, que falam sobre o menino da periferia que não pode sair da casa dele para chegar na zona sul do Rio de Janeiro, como é a música Caravanas, ou quando trata, por exemplo, em Geni Zeppelin, uma travesti que sofre com preconceito, mas quando, num determinado momento, ela é importante para a cidade, ela recebe toda a atenção, mas depois sofre novamente com preconceito. A gente está falando da realidade dos alunos, sim, mas a gente está falando da realidade da grande parcela da população brasileira dos últimos 500 anos, e a gente está falando muito propriamente da realidade dos alunos que sofrem com essa lógica de que a gente está num espaço onde se dita uma ideia de meritocracia, mas que esses alunos saem atrás na corrida. O trabalho da Mariana fala sobre sustentabilidade e fala sobre agronegócio. A gente sabe que existe um abismo enorme com relação ao investimento, com relação à publicidade, com relação a uma série de coisas, e a gente tem um lado, na verdade, dessa corda que estica muito mais fraco do que outro. Quando a gente, na aula de história, a gente consegue mostrar para os alunos que eles estão desse lado mais fraco, sim, mas que eles precisam, na verdade, se articular, lutar pelos seus direitos, compreender que historicamente eles são relegados a segundo plano, mas que eles precisam lutar para mudar essa roda, eles vão ter uma percepção menos romântica, eles vão ter uma percepção real do que eles têm que fazer e não vão cair em alguns achismos que dizem, por exemplo, você não tem, por exemplo, que entrar por cota, porque isso é errado. Não, na verdade, eles vivem num local que tem uma série de problemas sociais e sim, eles precisam, na verdade, de políticas afirmativas para terem acesso. Então, o que a gente faz dentro da escola é mostrar para esses alunos que, às vezes, não tiveram espaço por N motivos, o porquê deles não terem espaço e lutar por esse espaço. Agora, o que você observou nesses alunos passado o projeto, encerrado as suas atividades lá? O que você chegou a acompanhar? Acompanha esses estudantes ainda? Alguns. Tem uma que vai fazer aniversário agora, no dia 3, que estava me mandando mensagem há pouco, e eu falei que eu não iria. Eu não sei quando que vai ao ar, dependendo de quando for, eu vou no aniversário dela. Mas já dá um parabéns, já pode dar um parabéns. Parabéns, Carol, ela apareceu no vídeo. E a Carol, por exemplo, está fazendo pedagogia, ela está fazendo o 2º grau. Na parte de pedagogia, fazendo o normal, porque ela quer ser professora. Tem alguns alunos, a ideia do projeto, meio da Ana Beatriz, era que os alunos, na verdade, conseguissem estar mais preparados para o mundo, conseguissem escrever melhor, falar melhor, se posicionar de uma maneira melhor. Mas a gente teve algumas situações muito concretas. Numa turma de 30, a gente teve 9 alunos que conseguiram passar em provas da FATEC, prova do Pedro II. Então, assim, isso foi muito significativo para aqueles meninos, como foi significativo também para mim, com relação à abertura de portas que vieram depois do projeto. Agora, você chegou a ser procurado por outras instituições ou colegas, professores interessados em replicar esse trabalho?
Sim, principalmente depois do Educador Nota 10. Teve muita gente que pediu o livro dos meninos. Tem textos belíssimos no que sejam lidos, que sejam vistos. E eu lembro que rolou, o pessoal pedia pela internet, teve gente que pedia, teve gente que se prontificou até de republicar o livro, acabou que não aconteceu por algumas situações de burocracia, enfim, mas muita gente queria saber disso e queria saber também, entender como é que esse projeto funcionava. A gente fala muito da questão de replicar projetos, replicar trabalhos. Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo porque, às vezes, você está falando de um segmento diferente, às vezes você está falando de uma realidade diferente. Eu entendo que a escola, ela precisa, na verdade, estar em consonância com o espaço onde ela está inserida. A realidade de Realengo não é a mesma realidade de Senador Camará, onde eu estou agora, por exemplo. Então, tem outras demandas e outras necessidades. Mas, sim, existem determinados elementos que podem ser extraídos. O Projeto Caravanas, por exemplo, fala de construção de identidade. E isso eu acho que é importante em qualquer escola do Brasil, que os alunos tenham uma base para construir sua identidade, para que façam como a Mariana fez, para que no final eles possam, na verdade, apontar o que eles entendem, através das ferramentas que são dadas, através da leitura. Isso é fazer ciência. E se a gente for imaginar, e se a gente for ver os grandes autores, os grandes pensadores da educação brasileira no último século, passando de Fernando Azevedo, por Darcy, passando por Paulo Freire, todos esses autores vão dizer o seguinte: você tem que dar ferramentas para que esses alunos tenham capacidade de trabalhar, capacidade de construir, e assim você tem a construção de conhecimento. Agora, Meire, como é que essas experiências que o prêmio tem identificado, como é que isso, não sei se vocês têm um acompanhamento para saber como que isso está sendo replicado, está sendo levado para outros lugares, mas como é que vocês avaliam o impacto dessas histórias que vocês conseguem levantar? Olha, o ser premiado, a gente estava até brincando um pouquinho antes daqui, para o professor é quase que virar uma celebridade aqui no mundo de televisão, porque eles passam a ser muito assediados, né? Assediados por outros colegas, assediados por outras secretarias de educação. Então, alguns deles, infelizmente, deixam a sala de aula porque conseguem levar a experiência para mais professores, que é o caso do Júnior, por exemplo, né? O Júnior assumiu uma direção de uma escola. Então, o que a gente percebe? Esses projetos, eles vão sendo acompanhados pelos professores, porque os outros professores também querem ser premiados, ser vencedores e ter toda essa visibilidade e tudo mais. Estava até comentando com a Mariana, ao acompanhar esse projeto, os projetos dos professores, já é uma aula e um incentivo para que o professor possa melhorar a sua prática em sala de aula. O que a gente percebe pelo relato de muitos deles é que eles ficam alguns anos tentando. Então, alguns professores comentam com a gente, meu 3º ano de prêmio, meu 4º ano de prêmio. Alguns até chegam a comentar, meu último ano, se eu não ganhar, eu não vou concorrer mais. Mas o que a gente percebe? Eles vão, aos poucos, melhorando e usando alguns exemplos dos colegas para melhorar a sua prática em sala de aula. Todos os projetos, a gente já está com os últimos 15 anos, estão publicados no site do Prêmio Educador Nota 10. E esse livro, por exemplo, que o Júnior fez referência, a gente tem o link lá, né, no projeto dele. Então, a gente deixa todo o registro desses projetos no site para que outros professores possam acompanhar. A gente consegue mostrar rapidinho o site do prêmio? A gente vai procurar aqui o site do Educador Nota 10 para a gente fazer um registro aqui. Ali na plataforma é possível encontrar esse material, então? Exatamente. Então, a gente vai ter na plataforma os 10 vencedores desse ano, e aí você tem uma outra abazinha chamada Anos Anteriores. Nesses anos anteriores, você tem um relato de todos os projetos, e na revista Nova Escola, que é parceira do Prêmio Educador Nota 10, nós temos planos de aula, reportagens e uma série de conteúdos ligados a esses projetos. Então, aqueles professores sabidos, e são muitos, né, no Brasil, muitos e muitos, eles acabam acompanhando muito todo esse conteúdo e levando as práticas para a sala de aula. E, Mariana, como é que você acha que a sua experiência vai poder ajudar outros professores? O José falou aqui que não dá para a gente simplesmente copiar as coisas, porque a chance de não dar certo é grande. A gente está vendo aí o site do Educador Nota 10, mas algumas coisas, como ele disse, são possíveis de adaptar, né? Sim, eu concordo muito com o que ele disse com relação à importância da escola estar muito relacionada ao contexto em que ela está inserida, né? Então, a Zanha já disse lá na década de 80 que ninguém pode fazer pela escola o que só ela pode fazer por ela mesma, né? Então,
nesse quesito não tem como. Os projetos eles são incríveis, mas simplesmente pegar o projeto do jeito que está e colocar em outra escola não vai funciona assim, né? Você tem que olhar, pensar realmente naquele contexto, como é que aquilo pode te ajudar a pensar um novo projeto, muitas vezes, para aqueles alunos, né? Ao longo desse processo veio essa pergunta, né? E aí, Mariana, dá para replicar esse projeto? Eu falei, bom, se eu fosse colocar esse projeto de novo na mesma escola em que eu estou, eu já teria que mudar um monte de coisa. Porque o contexto mudou, os meus alunos mudaram, eu mudei, tantas coisas mudaram, né? Então, são projetos que permitem a gente pensar e refletir sobre a nossa prática e eu acho que isso já ajuda muito. Mas, para mim, o mais importante desse prêmio é que na hora que ele evidencia trabalhos muito bons que são feitos nas escolas, eu acho que ele deixa claro que a voz de quem está dentro da escola é importante e precisa ser ouvida. Especialmente para quem atua elaborando políticas públicas, por exemplo. Porque muitos profissionais já são ouvidos, né? Psicólogos, economistas, sociólogos, neurocientistas, muitos já são ouvidos para pensar propostas para a escola. Mas cadê a voz do professor? Está aqui. Em conexão. Justamente. E eu espero que o projeto, que o prêmio, né, ajude a fazer isso, porque o professor, além de ser um profissional que pensa e estuda, ele vive a escola. Está lá na linha de frente, né? Olha, queria agradecer muito a participação de vocês. É uma pena ter que encerrar, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Parabéns para vocês mais uma vez. Parabéns para a Fundação Vitor Tivita. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.